Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, à carne de nada adianta. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iríamos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eu vou começar a meditação de hoje fazendo uma pergunta e fazendo também um pedido. Não queiram bater no padre por conta dessa pergunta, que depois eu não vou poder sair correndo daqui. Vou correr o risco. Uma pergunta para as mulheres. Mulheres casadas, mulheres que estão namorando e mulheres que estão noivas. Seu marido teria coragem de morrer por você na cruz? Por isso eu disse, não fiquem bravos com o padre, porque não dá para sair correndo daqui. O padre, faz isso não. Coloca a gente em complicar a vida da gente não, padre. Mas vejam só. Duas palavrinhas que aparecem na segunda leitura, que eu desconfio ser mal compreendida nos dias de hoje. Por isso eu fiz essa pergunta. A palavra solicitude e submissão. Porque muitas, fora de um contexto eclesial, repete de arma em punho que jamais serão submissas a homem algum. Né? E certamente não preciso nem acrescentar mais nada, que vocês sabem disso melhor do que eu. Mas o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios é no sentido de unidade, de ser homem e mulher, serem um só em Cristo Jesus. Esta é a realidade desafiadora. Por isso aconselha que a mulher seja submissa ao marido e todos nós sejamos solícitos uns aos outros. E ao homem que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esta é a realidade. E, portanto, uma realidade desafiadora. E esta ideia, vocês compreenderam o mistério, se nós compreendemos o mistério da Eucaristia, esta ideia é
profundamente eucarística. Porque Cristo está se dando a nós. E ao mesmo tempo se unindo a nós pelo sacramento da Eucaristia. Por isso, o que nós ouvimos do Evangelho é uma realidade tremenda. É a sucessão do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Começou lá no versículo 1, na multiplicação dos pães. E Jesus afirmou várias vezes que ele é o pão vivo descido do céu. E quando o afirmou, os judeus e aqueles que ouviam disseram: não, nós conhecemos o pai dele. Ele não é filho do carpinteiro? Com todo respeito. Ele não é filho do Zé carpinteiro? Ele não é filho da Dona Maria? Nós conhecemos a família dele. Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Esse foi o começo. E ele reafirmou, ele não aliviou, não. Ele reafirmou várias vezes que ele era o pão vivo descido do céu. E aí o texto que nós não ouvimos domingo passado por conta da festa da Assunção, ele dizia que o corpo dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida. E que quem não comesse da carne dele, não bebesse do seu sangue, não teria vida. Aí o povo ficou ainda mais. E entra no texto. Como ele está dizendo que nós temos que comer a carne dele? Como assim? E aí vem o texto de hoje. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E começam a murmurar. Também os discípulos de Jesus. E Jesus faz perguntas ainda mais sérias, mais difíceis. E vai aprofundando. As palavras que eu falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Do mesmo jeito que existia no meio dos judeus e no meio dos discípulos, existe ainda hoje. Pessoas que têm dificuldades de acreditarem. Que benção, dá sempre vontade de tossir no meio do pensamento. Pessoas que têm dificuldades de acreditarem na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Pessoas católicas também, não só de outras religiões. Talvez porque queiram entender, né, com a cabeça e não acreditar com o coração. Mas esta é uma realidade do próprio Senhor, foi Ele mesmo quem disse. E isso está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando narram a última ceia. Diz: o Senhor Jesus tomou o pão, depois de ter dado graça, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Fez a mesma coisa com o cálice, com vinho. Abençoou, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. E aí no capítulo 6 do Evangelho de João, que a gente está ouvindo esses domingos, ele se apresenta como o pão vivo descido do céu. Pão que dá vida. Depois de ter dito isso, também os discípulos de Jesus, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Né? Como quem diz assim, a porta é serventia. Se ele estivesse dentro da casa, acho que ele estava num lugar aberto, né? não tinha paredes. Mas se ele estivesse dentro de um espaço, ele diria: a porta da rua é serventia da casa, está aberta. Também vós não quereis ir embora? Pedro responde: quem iríamos, Senhor? A quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna.
E aí vai fazer essa belíssima profissão de fé. Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos firmemente. Cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Também nós fazemos essa experiência de fé. E porque fazemos essa experiência de fé, Deus é o único a quem nós queremos servir. Como Josué perguntou para o povo de Israel. E Josué pergunta para o povo de Israel, por quê? Porque o povo de Israel estava deixando de seguir e servir a Deus. Para servir a deuses pagãos. Deuses com D minúsculo. E muitas vezes deuses criados pelas mãos dos homens. E abandonando o Deus de Israel que os tinha libertado do Egito. Olhe lá o que Josué diz para o povo. Então Josué falou ao povo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Ele deixa claro, se vocês quiserem servir a outros deuses, eu não vou impedi-los. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo responde. O povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Eles reconhecem então que Deus, não existe outro Deus, e foi o Deus de Israel que os libertou da escravidão. E aí, nos nossos dias, no nosso tempo, muitas pessoas se apegam a superstições. Em uma das paróquias por onde eu passei, já são 6 ou 7, depois de padre, espero que seja só 7, não venha mais alguma pela frente. Ficar aqui uns 30 anos. Em uma das paróquias que passei, fui abençoar uma casa. Padre novo, né? E padre novo é meio que pensa que vai salvar o mundo. A gente fala um monte de coisa. Mas, numa ocasião, fui chamado para abençoar uma casa. E quando eu cheguei, eu bati o olho na casa. Olhei todas as paredes, rodei o olho assim na sala inteira, para ver se eu achava uma imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, de algum santo, um crucifixo, alguma coisa que me desse certeza de que aquela casa era uma casa de gente católica. Mas não achei. E me deparei com uma cena que é medonha, e eu vou descrever para vocês, do jeito que eu vi. Um elefante de louça, enorme, desse tamanho, colocado na estante da casa, com a bunda virada para a porta. Quem entrava na casa, daquela casa, enxergava de cara o elefante apontando para a gente. A gente olhava para ele. Aí eu me incomodei com aquilo e perguntei, o que significava aquilo? Devia não ter perguntado, ficado quietinho. A mulher explicou para mim o que significava aquilo. E aí, como a pergunta no início da missa, não dava para sair correndo. Não dava mais para sair correndo, estava lá. Mas eu fiquei pensando o que era mais importante ali naquela casa. A bênção que o padre estava dando naquele momento, ou o elefante. Aí eu disse para a mulher, eu falei assim, posso fazer um pedido? Eu vou abençoar a casa da senhora, mas eu vou impor uma condição. Vira esse elefante com a bunda para dentro, deixa ele lá quietinho, ponha ele com o rosto para fora, para a gente rezar.
Depois, se a senhora quiser virar, depois que eu for embora, a senhora pode virar. Porque eu falei, não é possível, eu vou ficar abençoando a sala, olhando para a bunda do elefante. Não faz sentido. Mas abençoei e fui embora. Eu queria jogar o elefante no chão e quebrar. Igual Jesus fez no templo lá, quando virou a mesa dos cambistas. Mas eu não fiz isso, não. E me pus a pensar que, assim como aquela família, muitas pessoas se apegam a esse tipo de, entre aspas, muitas aspas, crença, muito mais do que a Deus e muito mais do que a Jesus na Santíssima Eucaristia. Por isso a pergunta de Josué é uma pergunta que desce rasgando dentro da gente. A quem vocês querem servir? A quem nós queremos servir? E a pergunta de Jesus do Evangelho é mais cruel e mais profunda do que a pergunta de Josué. E vós, também não quereis ir embora? Nós precisamos fazer a mesma experiência que fez Pedro. A quem iríamos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só porque eu tenho outra missa de festa daqui a pouco, então vou falar só isso. Pouquinho, mas acho que já deu para a gente compreender. Que nós, onde nós colocamos Deus? Qual a profundidade do nosso amor e da nossa fé para com o Senhor? E cada um diante de Deus se avalie, que cada um diante de Deus aprofunde a sua fé e seja perseverante no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.